E hoje nossa aula é sobre frações, e eu vou começar essa aula sobre frações mostrando para vocês uns números inteiros. E por que que a gente começa uma aula sobre frações falando de números inteiros? Porque, para quem não lembra, os números inteiros são os números 1, 2, 3, 4, e isso aqui vai até o infinito, né, que são os naturais, assim como o menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, isso aqui vai até o menos infinito. Os números inteiros são todos os números dessa forma aqui, os positivos e os negativos. E por que que nós começamos falando deles? Porque eles também são frações, eles podem ser representados em forma de fração. Basta eu colocar em todos eles um denominador igual a 1, porque 1 sobre 1 é 1. Então eu não preciso colocar esse denominador aqui, que eu já sei que esse 1 aqui ele pode ter o denominador 1. A mesma coisa 2. O 2 ele é igual a 2 sobre 1. 2 dividido por 1 é 2. O mesmo acontece com o 3, acontece com o 4, assim como com os negativos. O menos 1, se eu colocar um denominador 1 aqui, ele continua sendo menos 1, porque menos 1 dividido por 1 é menos 1. O mesmo acontece com o menos 2, eu posso colocar 1 aqui. O menos 3, eu posso colocar 1 aqui. O menos 4, eu posso colocar 1 aqui. Todo número inteiro, seja ele positivo ou negativo, ele pode ser representado em forma de fração, onde o denominador é 1. E por que que é muito importante você saber disso aqui? Porque quando você precisa fazer uma soma, por exemplo, 1 sobre 2 mais 3. Como você faz essa soma de fração? Eu tenho um número inteiro e eu tenho um número aqui que é uma fração. A primeira coisa que você vai fazer é colocar um denominador aqui, que é o denominador 1, porque eu sei que esse 3 aqui é um número inteiro, então ele tem esse denominador 1. Encontro o MMC, porque na fração, para eu fazer a soma, eu preciso encontrar o mínimo múltiplo comum entre esses dois valores aqui. Qual é o mínimo múltiplo comum? O 2, porque o 2 ele é múltiplo do 1. Então o MMC aqui será 2. Depois de encontrar o MMC, o que eu faço? Eu divido por esse de baixo e multiplico pelo de cima. Vou fazer para as duas frações. Fazendo aqui com a primeira, 2 dividido por 2 é 1. 1 vezes 1 é 1. Esse sinal que está aqui é um sinal de soma, eu vou colocar ele aqui em cima. E farei 2 dividido por 1 é 2. 2 vezes 3 é 6. Sempre divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima. Divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima. Agora eu vou somar esses dois valores aqui. Isso é igual, o 2 aqui do denominador permanece. E aqui em cima fica 1 mais 6 é igual a 7. 1 meio mais 3 é igual a 7 sobre 2. E aqui eu já precisei usar o denominador 1. O mesmo acontece se isso for uma subtração. 1 sobre 2 menos 3. A forma de resolver é igual. Eu preciso colocar aqui o denominador 1, vou encontrar o MMC e depois farei as operações. O MMC entre 2 e 1 nós já vimos que é 2. Aí o procedimento é o mesmo, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 2 dividido por 2 é 1, 1 vezes 1 é 1. O sinal que está aqui é o mesmo que vem aqui para cima. Aqui era um sinal de soma, aqui ficou o sinal de soma. Aqui é um sinal de subtração, aqui fica o sinal de subtração. Aí eu faço aqui para a segunda fração, 2 dividido por 1 é 2, vezes 3 é 6. O passo a passo é o mesmo, isso é igual. O 2 permanece no denominador. E aqui em cima eu vou fazer a subtração. Como que eu faço uma subtração? Eu faço a subtração entre os dois valores e conservo o sinal do maior valor, que nesse caso aqui é o 6. Então aqui eu fiz 1 mais 6. Aqui no caso eu vou fazer 1 menos 6, que é o mesmo que 6 menos 1. 6 menos 1 é 5. Então a diferença entre esses dois valores é 5. E o sinal que eu vou colocar aqui é o sinal do maior valor, que nesse caso aqui é o sinal do 6. Então isso aqui é menos 5 sobre 2. Tanto na soma de frações como na subtração de frações, o passo a passo é o mesmo. O que muda é que esse sinal vem aqui para cima, então na soma será um sinal de mais, na subtração será um sinal de menos. Na soma basta eu somar os dois valores aqui, na subtração basta eu subtrair os dois valores e conservar o sinal do maior. Vimos a soma e a subtração, e se for uma multiplicação, se for 1 sobre 2 vezes 3, eu estou fazendo uma multiplicação. Também preciso colocar o denominador aqui. Porque na multiplicação eu faço numerador multiplicando numerador e denominador multiplicando denominador. E para isso eu preciso saber que aqui tem um 1, porque eu vou precisar multiplicar esse denominador aqui dessa primeira fração com o denominador aqui da segunda fração, que seria o denominador do 3. E isso é igual 1 vezes 3, isso é 3. 2 vezes 1, isso é 2. Então 1 meio vezes 3 é igual a 3 sobre 2. É assim que você resolve a multiplicação de frações. E se for uma divisão,
1 sobre 2 dividido por 3. Eu vou precisar colocar o denominador 1 aqui? Você vai precisar colocar o denominador 1 aqui. Porque quando você vai fazer uma divisão entre frações, você pega o primeiro, que é 1 sobre 2, e multiplica pelo inverso do segundo. Qual é o inverso do segundo? Aqui eu tinha o número inteiro que era 3, eu coloquei o denominador 1 e agora eu vou inverter. Esse 1 vem para cima e esse 3 vem para baixo. Isso aqui vai ficar 1 sobre 3. Transformei minha divisão em uma multiplicação. E por que eu fiz isso? Porque agora basta eu fazer numerador com numerador, denominador com denominador. Isso é igual 1 vezes 1 é 1, 2 vezes 3 é 6. Resolvi minha divisão de frações. Veja que na soma, subtração, multiplicação e divisão, que eu tenho uma fração e um número inteiro, eu preciso conseguir enxergar que esse número inteiro aqui, ele tem um denominador 1, porque nas 4 situações eu vou precisar fazer cálculos com esse denominador, tanto na soma, subtração, multiplicação e divisão, assim como eu mostrei agora para vocês. É por isso que a gente começa a estudar frações olhando para os números inteiros, para poder ver que esse denominador 1, ele faz parte de todos os inteiros, tanto os inteiros positivos como os inteiros negativos. E para depois nós fazermos essas operações aqui, soma, subtração, multiplicação e divisão, beleza? Agora que eu já mostrei para vocês o que os inteiros têm a ver com frações, eu vou mostrar para vocês o que é fração, qual é o sentido de fração e como você lê uma fração. Nos livros você encontra que a fração é A sobre B. Isso aqui é uma generalização, onde A é o numerador e o B é o denominador. É assim que você encontra no livro. O que está em cima da barrinha eu chamo de numerador, o que está embaixo dessa barrinha aqui eu chamo de denominador. E o que é esse A e o que é esse B? São números. A fração é representada por dois valores, onde esse valor que está em cima é o numerador, o valor que está embaixo é o denominador. Por exemplo, 1 sobre 2, esse 1 aqui é o numerador e esse 2 é o denominador. Isso aqui é a parte fácil de você entender, o que está em cima é o numerador, o que está embaixo é o denominador. Mas o que significa a fração? O que quer dizer uma fração? Para explicar isso para vocês, eu vou pedir que vocês pensem no valor R$3. R$3 é um valor que eu posso dividir em 3 partes iguais, ou seja, 3 moedas de R$1. E por que eu vou usar o exemplo de R$3 e dessas 3 moedas de R$1? Porque cada uma dessas moedas de R$1 é uma fração do valor todo. O meu valor total são R$3. Se eu tiver um de 3, por exemplo, isso aqui significa uma moeda de R$1. Eu tenho uma parte de 3 partes, das quais eu dividi esses R$3 aqui. Peguei os R$3, dividi em 3 partes iguais, que no caso são 3 moedas de R$1. E se eu tenho uma parte de 3, significa que isso aqui é R$1. Eu tenho uma moeda de R$1. E esse 1/3 aqui é uma fração do valor total. É daqui que vem o sentido de fração. Eu tenho uma fração do total. Se eu tiver 2 de 3, 2 de 3, significa que eu tenho 2 moedas, ou seja, R$2, e continua sendo uma fração do valor total. Eu tenho 2 de 3, que significa R$2, que é uma fração do valor total, que são R$3. Se eu tiver 3 de 3, isso aqui é igual a R$3. Isso é um inteiro, é uma parte total do meu valor. 3 dividido por 3 dá 1, porque 1 é uma parte total do valor. Meu total são R$3. 1 sobre 3 é R$1, é uma fração do valor total. 2 sobre 3 são R$2, continua sendo uma fração do valor total. Se eu tiver 3 de 3, são R$3, que significa um inteiro, ou seja, o valor total é o que eu tenho. Isso é o que significa fração. Você pode ter uma parte do total ou pode ter um inteiro. Quando você tem um inteiro, você tem o valor total, que é R$3. Se eu tiver 4 de 3, se essa fração estiver relacionada ainda a esse valor aqui dos R$3, significa que eu tenho R$4. O que é esses R$4? São 3 moedas de 3 mais uma moeda de 3. Eu tenho 4 moedas de R$1 aqui. Então é um valor que ele já ultrapassa o meu total aqui de um inteiro. Um inteiro são R$3. E essa forma aqui a gente já está tratando de fração mista, que é o que nós veremos daqui a pouquinho. Agora vamos focar no sentido do que é fração, que significa uma parte de um todo. Você pode ter o todo ou você pode ter um valor que ultrapassa esse todo, que nesse caso aqui eu posso colocar 3 dividido por 3 é 1,
ou seja, um inteiro mais uma fração de 1/3. Porque quando esse numerador aqui ultrapassa o valor desse denominador, significa que eu já terei uma parte inteira ou várias partes inteiras acrescentadas de um valor fracionário, que no caso é de uma fração. Eu teria uma parte inteira e mais uma fração, que eu vou fazer 1 mais 1/3, ou eu posso escrevê-lo como 1 e 1/3, que isso aqui nós veremos quando estivermos estudando aqui a fração mista, beleza? Mas antes de mostrar para vocês a fração mista, eu quero primeiro mostrar como você lê uma fração. Se você tiver uma fração 1/2, isso aqui nós chamamos de meio. Por que meio? Pensando novamente em R$3, se você dividir isso aqui por 2, eu tenho uma de duas partes. Significa que eu tenho duas partes de 1,50. E 1,50 é a metade de R$3. Então, 1/2 eu chamo de meio. Eu tenho R$3 que eu dividi em duas partes. E esse numerador aqui representa quantas partes dessa eu tenho. Eu tenho uma de duas. Significa que esse valor aqui é a metade desse, ou seja, 1,50. Se eu tiver 1/3, ou seja, uma parte de 3, como eu mostrei para vocês, isso aqui representa R$1. A essa fração eu dou o nome de 1/3. 1/3 significa uma parte de 3. 1/4. Isso aqui é 1/4, ou seja, a quarta parte. Se eu tenho R$3 e eu dividir por 4, isso aqui vai representar 75 centavos, que é a quarta parte de R$3. A mesma coisa é 1/5 será 1/5, 1/6 será 1/6, 1/7 será 1/7, 1/8 será 1/8, 1/9 será 1/9. E quando eu fizer 1/10 será 1/10, que significa a décima parte do valor total. Ou seja, um décimo de R$3 é 30 centavos. Essa parte aqui representa 30 centavos. Não tem muito segredo de 1/2 até 1/10. 1/2 é meio, 1/3 é 1/3, depois 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9 e 1/10. Quando eu fizer 1/11, aí já muda. Eu não posso mais fazer 1/11. Aqui eu tenho que ler como 1/11. É assim que eu leio essa fração. Será 1/11, 1/12, 1/13, 1/20, 1/50, e isso vai até 1/99. Eu vou ler 1/99. Quando eu fizer 1/100, isso aqui eu leio como 1/100. Assim como quando eu fizer 1/1000, isso aqui será 1/1000. Então eu leio meio, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9 e 1/10. Aí eu passo a ler 1/11, 1/12, 1/13, 1/99. Aí eu leio 1/100, depois eu leio 1/1000 e assim sucessivamente. É assim que nós fazemos as leituras das frações. Agora que você viu inteiros e viu fração, agora eu vou mostrar para vocês a fração mista, como eu até já adiantei para vocês aqui quando eu estava mostrando fração. O que é uma fração mista? Mostrei para vocês no exemplo de R$3 que 1/3 representa R$1. Por quê? Porque é uma parte de 3. Se eu tenho R$3, eu posso dividir em 3 moedas de R$1, e uma parte dessa de 3 representa R$1. Também mostrei para vocês que se você tiver 4/3, isso representa R$4, ou seja, 4 moedas de R$1. Que isso aqui eu posso dizer que são 3 moedas de R$1, 3 de 3, mais 1 de 3. 3 partes de 3 representa 1 inteiro, mais uma parte de 3 que representa R$1. Isso aqui eu mostrei para vocês. Tenho R$3, divido em 3 moedas de R$1, pego uma de 3, ou seja, uma moeda dessas 3 que eu tenho, ela representa R$1. Mas se eu tiver 4 de 3, significa que eu tenho um valor maior do que R$3. Eu terei 4 moedas de R$1, que são 3 moedas de 3 mais uma moeda de 3, que isso eu posso escrever. 3 dividido por 3 representa 1 inteiro. Esse inteiro aqui significa o valor total de referência, que no caso aqui são R$3. Eu tenho 1 inteiro de R$3, mais uma parte de R$3, que essa uma de 3 nós já vimos que é R$1. 1 inteiro, R$3, mais R$1 me dará o total de R$4. Isso foi o que nós vimos até aqui. Só que esse 1 mais 1/3, eu posso escrevê-lo 1 e 1/3. Eu posso ler assim. 1 e 1/3 é igual
a R$4. Isso aí é um número misto. Por que um número misto? Toda vez que você vê um inteiro e uma fração, isso é um número misto, porque eu tenho um valor inteiro e tenho uma fração. E se essa fração aqui tem um denominador 3, significa que esse inteiro aqui é 3 de 3, ou seja, eu tenho um valor inteiro de 3 partes aqui. Igual como eu mostrei aqui para vocês, olha, o inteiro representa esse 3 de 3. Veja que esse valor que está aqui em cima é o mesmo que está neste denominador aqui. Se eu tenho 1 e 1/3, significa que esse 1 aqui é 3 sobre 3. Se fosse 1 e 1/4, você pode afirmar que esse 1 aqui é 4 sobre 4 mais 1 sobre 4. Porque se eu tenho 1 e 1/4, significa que esse 1 aqui são 4 partes de 4. A noção de número misto é esta aqui. Você tem um número inteiro e uma fração, que eu leio 1 e 1/3, 1 e 1/4. Mas como eu posso transferir uma fração mista? Como eu posso transferir de um número de fração para número misto ou de número misto para número fracionário? Eu vou usar para vocês o exemplo de 43 dividido por 5, que eu leio isso aqui como 43 quintos. Veja que o meu numerador é muito maior que o meu denominador. Para transformar esse 43 quintos aqui em um número misto, eu tenho que tirar todas as partes inteiras daqui. Como é que eu faço isso? Eu pego 43 e divido por 5. 43 dividido por 5, 40 dividido por 5 é 8. 8 vezes 5 vai dar 40 e vai sobrar 3. Depois de fazer essa divisão, esse valor aqui é a parte inteira da minha fração mista. Este valor aqui é o denominador da minha fração mista. E este número aqui é meu numerador da minha fração mista. Se eu tenho aqui 43 quintos, eu pego esse 43, divido por 5, vejo quanto é que dá aqui no meu quociente e quanto é que dá aqui no resto. Esse quociente aqui será meu número inteiro, 8. Este resto aqui será o numerador da fração mista e este divisor aqui será o denominador da minha fração mista. Então, eu tenho 8 e 3 quintos é igual a 43 quintos. Aqui eu tenho um número misto e aqui eu tenho uma fração. Então, se você pegar algum exemplo onde você tem a fração e precisa transformar em um número misto, você vai pegar o seu numerador, vai dividir pelo seu denominador, vai encontrar aqui um quociente e vai encontrar aqui um resto. Esse quociente aqui é seu número inteiro, esse resto aqui é o seu numerador e esse divisor aqui é o seu denominador. Um outro exemplo, se você tiver 37 terços. Se você tem 37 terços e quer transformar isso aqui em um número misto, você faz 37 dividido por 3. 3 dividido por 3 dá 1. 1 vezes 3 é 3, resta 0. Baixa o 7. 7 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 3 é 6. Resta 1. Assim como eu fiz aqui, você pega esse quociente, ele é o número inteiro da sua fração mista. Você pega o resto, ele é o numerador da sua fração mista. E você pega esse divisor aqui, ele é o denominador da sua fração mista. 12 e 1/3, ele é igual a 37 terços. Aqui está escrito em número misto e aqui está escrito em forma de fração. Só que aqui eu estou mostrando para vocês como transformar uma fração em número misto. E se eu tiver um número misto que eu preciso transformar em fração? Como é que eu posso fazer? Se você tiver o número 3 e 2/4, por exemplo, basta você fazer 3 mais 2/4. Como eu mostrei para vocês, esse 3 aqui tem o denominador 1. O MMC entre 1 e 4 é o próprio 4. Aí você faz 4 dividido por 1 vezes 3. Você vai dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. Isso aqui vai ficar 4 vezes 3 mais... Esse mais aqui é o sinal que está aqui na soma da fração. 4 dividido por 4 é 1 vezes 2 é 2. Isso aqui será igual, 4 vezes 3 é 12, mais 2 é 14. Isso aqui será 14 sobre 4. Essa aqui é a fração e esse aqui é o número misto. Você tinha um número misto que você transformou em uma fração. Um outro exemplo é 5 e 2/3. Você tem aqui o número misto que você quer transformar em fração. A mesma coisa, faz 5 mais 2/3. Coloca aqui o denominador 1. Faz o MMC, que será 3. Divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima. 3 dividido por 1 é 3 vezes 5. Aqui vai dar direto 15. Mais 3 dividido por 3 dá 1 vezes 2 é 2. Essa fração aqui é 15 mais 2 é 17.
dividido por 3. 17 terços é equivalente a 5 e 2 terços. 14 quartos é equivalente a 3 e 2 quartos. Então, dessa forma aqui você transforma uma fração em número misto e desta forma aqui você transforma um número misto em uma fração, beleza? E assim nós encerramos a aula de hoje, onde você viu os números inteiros, o que os números inteiros têm a ver com frações. Mostrei para vocês o conceito de fração, para você entender o que é fração e como você pode ler uma fração. E mostrei para vocês a fração mista, que é quando você tem uma fração e precisa transformar em um número misto, ou quando você tem um número misto que você precisa transformar em uma fração, como eu mostrei aqui para vocês. Beleza? Nos vemos na próxima aula.